Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês para mais um momento de reflexão. Já aproveito este momento para agradecer o nosso pastor presidente, o nosso superintendente e a coordenação pedagógica que amplia esse momento de aulas, aproveitando o departamento de mídia e comunicação da igreja, para chegar até você, professor. Agora, esse momento de reflexão é para que os professores de adolescentes possam ter algumas dicas, alguns momentos pedagógicos e que possam aproveitar esses momentos, nesses minutinhos que nós temos para conversar com vocês sobre a lição, poder passar algo de interessante que lhe ajude no desenvolver de sua aula. Então, aqui meus agradecimentos, meus parabéns e agradecimento a você também que para nos ouvir. Gostaríamos então de trazer à tona a nossa lição de número 2, que é claro que vocês têm já em mãos, adquiriram este material, e nós vamos abordar nesta lição de número 2 a graça revelada de Jesus Cristo. Queremos então trazer para os irmãos a temática da lição que vocês abordarão neste domingo com os seus adolescentes, a manifestação da graça de Deus. É interessante, professor, que nós devemos atentar para os objetivos da lição. Os objetivos, eles são norteadores da lição que nós vamos abordar. Percebam aí nos objetivos que primeiro é explicar a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, que está atrelado ao primeiro tópico da lição. Segundo objetivo, analisar a graça no Antigo e no Novo Testamento, que corresponde ao segundo ponto da lição. Terceiro e último objetivo, que está respectivamente atrelado ao terceiro ponto da lição, nos diz assim: demonstrar o conceito da graça na Epístola aos Romanos. Lição esta maravilhosa que vai abordar as cartas paulinas. Então, aprendendo com as cartas do apóstolo Paulo. Eu gostaria de começar este momento de reflexão pedagógica já fazendo algumas sugestões para vocês. A primeira, por exemplo, é de um material que julgo importantíssimo para os professores. Nós vamos abordar as cartas paulinas e temos um combo que vocês podem adquirir, Paulo para Todos. Nesta coletânea, vocês terão as cartas pastorais, terão as cartas da prisão, Gálatas e Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, dividido em duas partes, para vocês terem uma noção da importância que é tratar como adolescente sobre esta carta que Paulo escreve aos Romanos. Não quero assustá-los, mas dentre as cartas, este tratado teológico, ela é de difícil compreensão e requer de nós, professores, bastante atenção na hora de estudarmos e trazermos a mediação pedagógica com os nossos alunos. Então, eu já sugiro aos irmãos, aqueles que puderem, fazerem aquisição deste material, como tantos outros que estão disponíveis, né? No app da Google, tem lá meus livros, tinha lá uma Bíblia Conselheira, na época em que adquiri sobre Romanos, custava bem baratinho, e já está lá na minha galeria dos meus livros, que você também pode adquirir para ampliar as vossas compreensões sobre esta carta de Paulo aos Romanos, tá? Dentre tantos outros, carta aos Romanos, livros sobre Romanos, comentários versículo por versículo, mas o que nós sabemos é que há necessidade de buscar mais informações para nos apropriarmos. Lembrando que esta carta aos Romanos é uma carta
grande e que requer uma compreensão maior e melhor sobre o que Paulo fala. Entrando na lição propriamente dita, ela que foi dividida em 3 tópicos, o comentarista vai sugerir logo de início, no Quebrando a Rotina, uma estratégia simples, mas que é bem proveitosa. Eu acabei esquecendo a minha caixa de bombom, que ficaria aqui para a equipe de mídia e comunicação. Mas não faça isso como eu fiz. Aproveite, lembre-se, leve uma caixinha de bombom e faça o que o comentarista da lição ele sugere. É uma dica que é interessante, onde ele, pegando essa caixa, distribui bombons aleatoriamente para todos que estavam, para todos que estarão na sua sala de aula assistindo a sua aula, a sua mediação pedagógica. De forma que, ao perguntar sobre o porquê ou como é bom, alguns questionamentos referentes a dar a ele um bombom, dar a ele um presente que ele não esperava, você vai poder iniciar essa discussão sobre a graça, um presente de Deus dado à humanidade, dado ao ser humano, sem que ele merecesse, apenas porque Jesus Cristo quis dar, Deus quis nos ofertar, ofertou o seu melhor. O que foi que ele ofertou? O seu Filho, Jesus Cristo, para nos dar salvação. O nosso comentarista, no abordar a lição, ele vai ser bem categórico quando vai tratar sobre conceito de graça. E, sendo assim, eu tenho outras sugestões para você. Falando sobre graça, nós temos ainda como produção literária do 4º trimestre de 2017, lição de adultos, a obra da salvação. Vocês poderão trabalhar esse conceito de graça que está na página 46, lição de número 7, a salvação pela graça. Ainda como sugestão, trazendo uma ampla compreensão sobre graça, a própria lição, 2º trimestre de 2016 de adultos, maravilhosa graça. Então, vocês terão maiores compreensões na lição de número 5, quando o próprio tema da lição é maravilhosa graça. E aí, vão ampliar o vosso capital cultural e estar mais preparados para alguma pergunta que possa surgir. É claro que vocês não vão substituir a lição dos adolescentes pela lição dos adultos ou pelo comentário sobre Romanos que Paulo escreveu em livro A, livro B, livro C, mas poder estar melhor preparado e atendendo então o que o próprio apóstolo Paulo nos recomenda, que se é ensinar, haja dedicação ao ensino, tá bom? Uma outra dica que eu trago para você, querido professor, é que não deixe de mostrar a sua ou as suas Bíblias. Uma orientação do nosso superintendente é que, fazendo o estudo do texto, você tenha mais de uma versão da Bíblia. Hoje, boa parte dos adolescentes tem a nova tradução da linguagem de hoje, que é bom que você faça uso também, pois vai falar daquilo que os meninos, as meninas, já estão lendo em suas Bíblias. Mas é interessante que você tenha outros exemplares bíblicos e possa fazer as comparações nas traduções, tá certo? Então, aqui eu tenho uma Almeida Revista e Corrigida, mas você pode adquirir outras versões, como a Almeida Revista Atualizada, a tradução brasileira, outras versões que estão disponíveis, até em aplicativos que os meninos muitas vezes já têm nos seus smartphones. Então, utiliza essas ferramentas de forma que você se aproxime mais do seu estudante, do seu aluno, tá certo?
voltando a essa dica ainda, nós temos a leitura da Bíblia. Não deixa de ler o texto. O texto que é para essa lição está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21. E sendo assim, você pode fazer alternância para que os meninos possam todos fazer parte da leitura do texto. E todos lendo, você acompanhando ou lendo também, e reforçando alguns versículos que estarão mais presentes na hora do comentário textual em cada tópico da lição. Tá bom? Então não deixa de ler a Bíblia, não deixa de levar teu exemplar, mesmo que você tenha no smartphone, no tablet, mas leve um exemplar físico para que o aluno possa ver no seu professor, pois nós somos espelhos, somos referenciais para os nossos estudantes, tá bom? Então eu trago para você também uma nova dica. Estive na Casa Publicadora há alguns dias e adquiri este novo exemplar, Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude, tá bom? Então aborda de maneira mais fácil para essa juventude, para esses jovens que já se dedicam e se destacam na pregação da palavra do Senhor Jesus. Vamos entrar na lição propriamente dita? Que bom! Queremos já deixar um aviso também para você que o nosso grupo de WhatsApp para os professores de adolescentes, ele permanece ativo. Então, aquilo que a gente não conseguir abordar nesses comentários bíblicos, vocês podem fazer seus questionamentos, podem fazer as suas contribuições, trazendo as suas sugestões, para que nos próximos momentos pedagógicos, nós que estamos fazendo as reflexões, possamos abordar aquilo que você precisa ou que está almejando, tá bom? Então, tópico 1 da lição de jovem fala do conceito de graça. O que é graça? E é interessante que muitas pessoas já decoraram. Graça é favor imerecido. E aí vem uma pergunta que o aluno pode perguntar para você também. Então, o que é merecido? Que favor de Deus nós merecemos? É merecido você respirar? É merecido você estar vivo? É merecido você ser professor da escola bíblica dominical? É merecido a minha pessoa estar aqui à frente para conversar com vocês? O que é merecido? Salvação eu sei que não é merecida, pois está bem clara que a salvação é pela graça. Mas quando nós vamos trazer esse conceito de graça, que é um favor imerecido, ainda é muito pouco para aquilo que a graça de fato é. O comentarista da lição, na página de número 13, ele vai ampliar dizendo que a graça, além de ser um favor imerecido, é um favor concedido. Mesmo assim, ainda é pouco para que a graça de fato é. Um dos conceitos que gosto muito de citar é que a graça é a presença de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo para a humanidade. A graça de Deus, como disse Tito, se há manifestado, disse Paulo a Tito, manifestado, trazendo salvação a todas as pessoas. Glória ao nome de Jesus. E é neste primeiro ponto, professora, que vocês vão abordar esta necessidade que o ser humano, que nós temos de conhecer, de sentir esta graça, e que é algo que Deus deu. Aí lembrando para a caixinha de chocolate, que eu esqueci, mas que você não vai esquecer, que foi dado e não teve contrapartida, não foi preciso chegar cedo, não foi preciso trazer a lição, não foi preciso ser matriculado, não foi preciso nada que o aluno fizesse, apenas que você resolveu dar para ele. Eu lembro de um episódio em 1 Reis, me parece que é o capítulo de número 21, quando vai falar sobre Nabote. E o rei, ele vai desejar a vinha de Nabote, o rei Acabe,
e Nabote ele nega a compra e venda, nega a doação, porque ele diz, é herança dos meus pais, é algo que foi me dado, que foi repassado, que, embora ele não tenha pedido, embora não tenha merecido, foi algo que foi herdado. Assim é a salvação de Deus para os homens. Nós não merecemos, mas Ele deu, Ele resolveu dar, Ele pegou o seu melhor, o seu Filho unigênito, único, e entregou para morrer por nós. É assim que você pode trabalhar o primeiro tópico da lição, a graça revelada em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos para o segundo ponto? No segundo ponto da lição, vai abordar sobre graça no Antigo e no Novo Testamento. A graça estava presente no Antigo Testamento. É claro que não tanto quanto no Novo. No Novo, para se ter uma ideia, a graça se manifestou de uma forma tal que nós até em teologia estudamos a dispensação da graça. Mas olha para aí, o período em que a graça revelada de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas a graça foi revelada. E aqui o comentarista vai citar, por exemplo, o próprio Israel, nação escolhida, mas não por seus méritos. Imagina então, povo que sai do Egito, tem o Mar Vermelho aberto à sua frente e em seguida nega a Deus, em seguida ofende a Deus, em seguida nem lembra dos feitos de Deus. Mas por que então? Porque Deus achou por bem, achou por graça escolher este povo. Escolheu você. Assim, não por seus méritos, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. A graça, no Antigo Testamento, ela também já era vista, mas não tão quanto no Novo Testamento, que foi derramado. E aí, na página de número 14, vai se falar sobre a dispensação da graça, que você pode abordar ou não. Eu preferia até que abordasses, caso fosse questionado por algum aluno, mas já entrasse no terceiro tópico da lição, que é o tópico mais difícil. Por quê? Este tópico da lição, de número 3, vai falar sobre a graça de Deus apresentada em Romanos. Não é uma carta fácil e não é um texto curto. É um texto que precisa da sua atenção. Até porque você vai precisar trazer alguns comentários para enfatizar aquilo que está na lição. Olha comigo aí, por favor, na tua lição. Vai dizer, ainda no parágrafo 1º do terceiro tópico, Martinho Lutero chamava de a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. Por que isso? Porque nela o apóstolo aborda as questões relacionadas à justiça de Deus, à justificação, santificação, ao pecado. Olha, a graça de Deus vai também falar sobre a influência dos judeus, a questão entre crentes gentios e judeus, os alimentos e a posição de Israel diante de Deus. Então, é uma carta que vai precisar de sua atenção. Por isso, é interessante que você detenha um tempo a mais para este tópico. Eu sei que dentro de 60 minutos que vocês têm de aula, poderiam dividir 20, 20 e 20, mas eu acredito que para este terceiro tópico, há necessidade de dispensar um maior tempo, tá bom? Ainda no terceiro tópico, já no último parágrafo da página 15, quando vai se falar sobre em meio ao caos descrito acima, o apóstolo faz ecoar o grito da graça. Paulo, ele foi um apóstolo em que fez questão de trazer para o mundo gentílico, de trazer para as pessoas a diferença entre a lei e agora a graça. Tanto é que, em determinado episódio, o
próprio Deus fala com o apóstolo Paulo, dizendo: a minha graça te basta. Querido professor, neste momento, nesta lição, aproveita para trazer essa abordagem da graça de Deus sobre a vida dos teus alunos. Não deixa de orar por eles, de apresentar a lição e, se possível, no final da aula, canta com eles alguma canção que traga essa reflexão sobre a graça de Deus revelada à humanidade. Que Deus te abençoe. Encerro aqui as minhas orientações e já convido você para qualquer dúvida que tenha na lição ou queira ingressar no grupo de adolescentes e professores de adolescentes que nós temos. Então, aciona-me no 8706-1451, tá bom? Não sei se vai ficar na descrição do vídeo, mas que você pode me acionar e aí eu te insiro no grupo de adolescentes ou de professores de adolescentes para que a gente possa interagir mais. E algumas questões pedagógicas possam ser colocadas lá e a gente ter mais tempo para discutir, tá bom? Que Deus te abençoe. Não deixa de dar um toque, 8706-1451, para a gente poder reativar essa discussão no grupo de professores de adolescentes de nossa igreja. Que Deus abençoe. Aproveito para agradecer mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, ao superintendente evangelista Renato Torres e a todos, a coordenação do presbítero Tio Carvalho, como também nosso pastor Trajano e toda a sua equipe de mídia e comunicação de nossa igreja. A você, querido professor, um grande abraço. Lembrando que começamos o ano agora. Feliz 2021, mas como professor, nós sabemos que cada dia é um novo dia, novos desafios, novas tarefas. Para o professor, parece que não tem férias. Nós continuamos sempre estudando para dar o nosso melhor. E eu sei que Deus dará o melhor dele para você também. Por quê? Porque já entregou o seu Filho, Jesus Cristo, o seu melhor, como presente para mim e para você. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.